Meus irmãos em Cristo, vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, versos de 17 a 24. Nós estamos estudando a carta aos Efésios aqui nos domingos à noite. Agora vamos para a sessão que vai do verso 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. Eis o que diz a palavra do Senhor. Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai bendito e maravilhoso, cheio de amor, de misericórdia, Tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós que fomos alcançados pela Tua graça, precisamos sempre da Tua misericórdia para nos santificar, para vivermos, ó Deus, de modo que honre o Senhor. Por isso, nessa noite pedimos, abre nossa mente, nos ensina, nos educa, para que andemos em amor, andemos na luz, andemos em sabedoria, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 17 dessa parte da carta até o capítulo 5, versos 18 a 20, nós vamos ter uma pequena palavrinha que vai se repetir o tempo inteiro. É a palavra andar. E essa é uma boa metáfora da vida cristã. Vida cristã é andar com Deus. Porque essa palavra ou essa metáfora traz a imagem de propósito, direção, envolve tempo, envolve energia, envolve conversa, envolve comunhão. Andar com Deus é o coração do que significa de fato ser cristão. Paulo introduz essa ideia aqui. A vida cristã reconhece que há uma diferença em dois aspectos. Envolve andar diferente do que tínhamos antes de sermos chamados por Cristo, diferente em muitos aspectos da cultura na qual fomos chamados para seguir Jesus. Diferente da vida que tínhamos, diferente da vida que nós vemos ao nosso redor o tempo inteiro. Se você olhar no verso 17, ele diz que nós não devemos mais andar como gentios. No capítulo 5, verso 2, ele diz que devemos andar em amor. Veja lá o verso 2. E andai em amor. No capítulo 5, verso 8, ele diz que devemos andar na luz, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E no capítulo 5, verso 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, andar em sabedoria. Essa é a maneira como ele vai trabalhar os assuntos a partir de agora. Andar de forma diferente, andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria. Por causa do que Deus fez e porque somos o povo de Jesus e porque estamos na igreja, que é o corpo que ele organiza e que ele administra pela palavra, nós devemos andar assim. O que está envolvido então nesse andar com Deus? Andar em progresso, andar em progresso pessoal depende de você romper
com alguns comportamentos e hábitos antigos. Hábitos antigos. Você e eu lemos a Bíblia todo dia. Você estuda a sua Bíblia. Você aprende a verdade, mas parece que a verdade não tem mudado você como deveria. Não tem nos mudado como deveria. A forma como a gente pensa, a maneira como a gente age. Nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não conseguimos, porque nós descobrimos que somos fracos. E se formos sinceros, muitas vezes nós nem queremos fazer isso. A maturidade cristã não acontece. Falhamos como cristãos e não conseguimos andar como deveríamos. Paulo quer que esses irmãos em Éfeso, eles vejam a vida cristã e a vivam de maneira plena, de maneira constante. E por isso deve haver uma mudança radical da sua vida se a nossa confissão cristã deve ser levada a sério. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu e vocês devemos romper com a vida velha, a antiga vida que nós tínhamos e ter comportamentos completamente diferentes. Ele diz aqui, devemos mudar da futilidade do paganismo para uma vida de justiça e santidade. Essa é a agenda para a vida cristã, meus irmãos. De uma vida pagã para uma vida de santidade e justiça. E nós vamos ver aqui, nesses versos, o apóstolo Paulo dizendo que tudo isso envolve em pensar certo e em viver certo. Do verso 17 a 24, ele fala sobre como você deve pensar. A sua mente deve pensar corretamente à luz do que Cristo ensinou. E dos versos 25 a 32, nós devemos viver, então, à luz disso tudo, viver de maneira correta. Crer não é suficiente, e eu preciso viver. E nós temos essa luta constante entre o que cremos e o que vivemos. Como eu posso viver uma vida de real santidade? Como eu posso andar com Deus? Como eu posso quebrar velhos hábitos na minha vida? Como eu posso viver como um autêntico cristão em um mundo que constantemente tenta me amoldar a Ele, tenta fazer com que eu abandone o meu Senhor e abandone a vida cristã? Paulo diz o seguinte, aqui do verso 24, 17 a 24, ele diz, pense certo, pense corretamente, pense apropriadamente. E ele quer que a gente pense em algumas coisas importantes aqui. Primeiro, versos 17 a 19, ele quer que a gente pense sobre quem nós éramos, para que nós não voltemos mais para lá. Veja o verso 17 a 19, ele diz assim, isto, portanto digo, e no Senhor testifico. É uma palavra muito forte de Paulo. Paulo está dando aqui um testemunho e ele é como se ele chamasse o Senhor como testemunha do que ele vai dizer. Ele faz isso no Senhor, ou como um apóstolo de Cristo, com autoridade apostólica. E ele diz assim, no Senhor testifico, não andeis mais como andavam os gentios. Paulo quer que eles compreendam a mudança que ocorreu neles, nas suas vidas. Meus irmãos, é muito fácil vir a Cristo e esquecer o que nós éramos quando viemos a Cristo, ou o que nós éramos antes dessa transformação que aconteceu. Paulo quer que nós lembremos disso, para que olhando para o quadro, a gente não queira mais voltar para lá. Ele diz 3 coisas aqui sobre o que éramos, veja lá. Primeiro, ele diz, vocês tinham uma mente obscurecida, verso 17. Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Na vaidade dos seus pensamentos. O que ele está dizendo aqui é exatamente isso. O pensamento daqueles que não têm Jesus Cristo é fútil, vazio e inútil. É isso que a palavra significa. Vaidade dos pensamentos. Essa palavra vaidade significa inútil. Não tem valor. Aquilo que é vazio, que é fútil, aquilo que é colocado diante da perspectiva do relacionamento com Deus e do fim último das coisas é completamente inútil. Paulo não quer dizer aqui de maneira nenhuma que pessoas não cristãs não podem ter, que não cristãos não podem ter pensadores brilhantes. Ao contrário, há muitos pensadores brilhantes não cristãos. Mas o que Paulo está dizendo é que sem o entendimento do propósito e significado final, que só pode ser encontrado em conhecer Deus de maneira pessoal, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, tudo o que é adquirido na academia ou no conhecimento que agora está disponível a todo mundo, tudo é absolutamente inútil. Não tem nenhum real significado. É algo completamente sem sentido, sem objetivo, completamente fútil. É uma perda de tempo.
Muito conhecimento, diz Paulo, mas nenhum entendimento, nenhuma sabedoria, nenhuma luz de sabedoria. Esse é o ponto. E é só ler os grandes filósofos da história e ver as perguntas que fizeram, as descobertas que finalmente, as grandes descobertas a que chegaram, e veja no que isso resultou em vida com Deus, salvação, transformação da vida do ser humano. Veja também o quanto nós, pessoas do século XXI, temos grande acesso ao conhecimento de uma maneira muito maior do que os nossos antepassados tinham, e vejam que sociedade maravilhosa adquirimos a partir daí. Tudo inútil, tudo tolo, tudo vazio, tudo sem sentido. Muito conhecimento, nenhuma relação com Deus. E o verso 18 descreve essas pessoas como ignorantes de Deus, que é a verdade e a verdadeira fonte da luz. Veja o verso 18. Obscurecidos de entendimento. Meu querido, não se esqueça de quem você era quando Deus o encontrou. A sua mente estava na escuridão. Você não conhecia a verdade. E se você está sem Jesus essa noite aqui, eu vou lhe dizer, seus pensamentos são inúteis e fúteis, e a sua mente está na pura e terrível treva, sem conhecimento de Deus. É por isso que nós temos tantas teorias hoje. Teorias e ideologias conflitantes ao redor de nós. Formas de tentar explicar o mundo e de moldá-lo que causam todo o caos onde nós estamos. Quando você vai para a faculdade, por exemplo, ou para o trabalho, e começa a compartilhar sua fé com as pessoas dizem, me parece inaceitável o que você tem a dizer. Eu não posso aceitar este Deus enquanto há tanto sofrimento no mundo. Ou alguém diz assim, eu penso em Deus dessa forma. Ou então ele diz, para mim é o seguinte, a vida aqui é o que interessa, morreu, acabou. As pessoas pensam de diversos modos acerca da realidade da vida. Suas explicações para as coisas finais são variadas, mas todas elas absolutamente inúteis. Paulo diz que há futilidade em seu pensamento. Eles estão separados da vida de Deus, verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Eles não têm nenhum contato com Deus, que é a verdade, nenhuma luz penetra nas trevas do seu pensamento. Meus queridos, se queremos conhecer a Deus, nós precisamos que Deus nos fale sobre Deus. E precisamos que Deus nos ensine e nos diga como viver em seu mundo. Sem Deus, sem a revelação de Deus, sem o conhecimento de Deus, nós permanecemos em trevas, nós permanecemos em pensamentos fúteis. Tudo o que gira em torno da nossa vida é inútil e completamente uma perda de tempo completa e total. Os homens mais brilhantes da face da terra podem adquirir coisas incríveis desse mundo, e nós podemos admirá-los, o seu conhecimento e as suas conquistas. Mas faça uma pergunta sincera e honesta: para onde tudo isso vai levar? Como isso aproximou essas pessoas de Deus? E quando elas deixarem esta vida, o que acontecerá com elas? Um milionário faleceu e um de seus amigos perguntou ao mordomo dele: o que é que o seu senhor deixou? Ele disse: ele deixou tudo, não pôde levar nada. É o que acontece quando você morre. Você deixa tudo. E a única coisa que realmente interessa quando você deixa essa vida é se você tem um relacionamento dinâmico, perfeito, em Cristo Jesus com Deus. Tudo mais é inútil, tudo mais é fútil, tudo é perda de tempo sem Deus. Paulo disse que isso é um produto de nossa ignorância espiritual, verso 18. A educação sábia não é a resposta, ainda que nós devamos nos educar o máximo possível. O fim do verso 18 introduz uma nova dimensão para nós. Veja o verso 18. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Paulo diz aqui que não é que tenhamos apenas uma mente na escuridão, mas ele diz que nós temos um coração duro. A ignorância que há entre nós é devido à dureza do coração. A palavra dureza aqui, o coração duro, é uma palavra que está aí para falar de um processo de endurecimento. Literalmente seria calcificar. Sabe quando você quebra o braço?
coloca o osso no lugar e ele vai calcificando, ele vai endurecendo para que o braço volte ou para que você possa ter o seu movimento normal. Essa ideia, essa palavra calcificar. Imagina, ele diz que o seu coração, ou seja, a sede da sua personalidade, aquilo que você é, está se tornando duro e calcificado como um osso, insensível. E ele diz que aqui isso já é uma coisa, uma realidade. No entanto, ele diz que essa realidade, ela não apenas é permanente, mas ela é dinâmica. O coração está sendo sempre endurecido. É isso que Paulo está dizendo. É um processo, é um endurecimento constante. Toda vez que ouvimos a palavra e a voz de Deus, toda vez que a luz de Deus brilha em nossas vidas, nós podemos aceitar ou resistir à voz de Deus. Nossos corações podem ser quebrantados ou mais endurecidos do que já estavam. Os homens sem Deus, em seus pensamentos, são inúteis em seus pensamentos, são ignorantes com respeito a Deus, estão longe da vida de Deus porque o seu coração está endurecido. Talvez antes de você se tornar cristão, talvez você se lembre que alguém explicou a verdade para você. E você se viu diante de uma decisão, ou você cria no que aquele crente disse para você ou não. E se você creu, seu coração foi quebrantado, você creu e encontrou Cristo. Mas se você rejeitou, seu coração ficou mais duro, mais insensível. E aqui, eu quero dizer a você, meu querido irmão, que você está nessa posição agora, nesse exato momento. Toda vez que a palavra de Deus é aberta diante de nós, nos é ensinada, eu e vocês começamos a responder ou rejeitar essa verdade. Apenas essa verdade da Escritura de Deus pode quebrantar o nosso coração. E apenas lá, no coração, que começa a transformação real, a mudança interna, e a decisão é tomada no centro do controle da nossa personalidade, das nossas vidas. Se nós resistirmos à verdade, nosso coração fica duro, nosso coração se torna insensível, fica parecido como uma pedra. Se nós suprimimos a verdade e recusamos deixar que Deus seja Deus sobre as nossas vidas, endurecemos o nosso coração. É isso que acontece. Você está aqui nessa noite ouvindo a palavra, e em vários lugares você tem ouvido a pregação. Ouve na internet, em conferências, o tempo inteiro Deus está falando com você. E você está tomando uma decisão, lá no fundo do seu coração, uma decisão. Ou você confia e vive à luz disso, ou você até acha bonito, mas rejeita isso. E quando você faz isso, o seu coração se torna mais duro. Ninguém fica neutro quando o evangelho é pregado. Quando a verdade é ensinada, ou pessoas são salvas, ou são endurecidas. O que você tem feito quando ouve a palavra de Deus? Você acolhe. Quando ela te convence de uma coisa que você deveria abandonar, você abandona. Quando ela diz a você o que você deve fazer, você faz. Ou você dá ouvidos aos seus pensamentos, dá ouvido ao que você pensa sobre o assunto. Quero dizer a você, meus queridos, que minha mente e a sua mente, desassistidos da palavra de Deus, só conseguem pensar coisas inúteis e vãs. Absolutamente inúteis e vãs. Aliás, nosso mundo é cheio de coisa inútil, né? Essa semana, os jornais louvam o fato de que um jogador foi vendido para um clube pela bagatela de quase R$1 bilhão, equivalente a uns 800 e poucos milhões de reais, 200 e poucos milhões de euros. Gente, na boa, absolutamente inútil. As informações mais inúteis. Aquilo não tem o menor sentido. Um jogador de futebol num clube, com tanto dinheiro sendo jogado ali para aquilo. Inútil. Vejam os programas de TV que nós assistimos. Vejam as histórias que ocupam as nossas mentes nas séries. Tudo inútil. Tudo sem sentido. Nada edificante. Nada que nos leve mais próximo de Deus. Mas, sinceramente, essas são as coisas que mais ocupam as nossas mentes a semana inteira.
Pense nos pensamentos das pessoas. Agora, no nosso país, a onda é a ideologia de gênero. A pessoa quer que eu acredite que o menino que nasceu menino não é menino. Só vai ser menino se ele decidir ser menino. Mas quando eu boto ele no espelho, ele tem tudo de menino. Mas ele diz, mas eu me sinto uma menina. E ao invés de orientar os pais, a orientar o filho para dizer, mas você é um menino. Não pense que você é a menina, você é um menino. O mundo diz, não faça isso, deixe que ele escolha. Aliás, eu vi uma imagem na internet, achei interessante isso. Botaram a imagem do Henri Christ e de uma pessoa famosa aí que era mulher e virou homem. Aí ele diz, esse aqui acha que é Jesus e todo mundo acha que ele é doido. Esse aqui é uma mulher e acha que é homem, todo mundo acha a coisa mais normal. Fútil, tolo, é o modo de pensar e raciocinar da nossa cultura. Pensamento fútil, tolo, destrutivo, que só trará caos para a sociedade. Sem Deus, que é a verdade, a fonte de toda a verdade, sem Deus o mundo é pura futilidade. E se você dá ouvidos a isso, você se enquadra naqueles que estão passando a maior parte do tempo, gastando tempo com futilidades. Cuidado, meu querido, porque elas têm a tendência de afastá-lo da verdade. Lembre o que você era quando Deus o encontrou. Uma mente na escuridão, um coração endurecido. Era assim que nós estávamos. Nós pensávamos igual a todo mundo. E se não fosse o Evangelho, todos nós aqui estaríamos pensando igual a todos eles, louvando as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas. É apenas pela graça e pela verdade de Deus em nós que nós pensamos diferente. Mas o terrível é que o coração duro, a mente obscurecida e o raciocínio inútil só levam a uma coisa, verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, porque o coração ficou duro, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo diz que os pagãos perderam toda a sensibilidade e se entregaram a todo tipo de impureza, como uma cobiça constante por mais, um desejo de ter mais e mais e mais. E essa é a estrada larga que conduz à destruição. É um processo que acontece ao nosso redor o tempo inteiro. A parte da graça de Deus, é isso que aconteceria a todos nós aqui nessa noite. A sensibilidade se foi. Então eu, para satisfazer meus desejos e apetites que foram criados por Deus para serem satisfeitos em Deus, passo a buscar avidamente alguma coisa que os satisfaça. E a gente pode fazer isso de uma forma sofisticada ou de uma forma bem mundana. Mas no final, o que está por trás disso tudo é que eu vivo para mim e para o meu prazer, sem me preocupar com as consequências e se isso ofende a Deus. A consciência está morrendo. A vergonha morre junto. Porque ele diz assim, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo diz que toda energia e todos os dons que Deus nos deu são direcionados para nós mesmos, quando o coração está endurecido, quando a mente está nas trevas, quando o nosso pensamento é inútil. Para nós mesmos e para os nossos pecados. Paulo diz que esse é o caminho de todo ser humano por natureza. Esta é a nossa caminhada por natureza, antes de Cristo nos resgatar. Nós precisamos pensar sobre isso. Nunca esqueça o que nós éramos quando fomos encontrados por Cristo. Era assim que nós estávamos. Apetites desenfreados, descontrolados. Você percebeu que quando a sede do ser humano está fora do prumo, que é o conhecimento e o andar com Deus, todo o resto da nossa personalidade sai do prumo? Se o nosso coração está endurecido e insensível a Deus, não conseguimos pensar corretamente, não conseguimos viver corretamente, não conseguimos nem satisfazer coisas tão simples como os apetites do nosso corpo corretamente. E quando essas coisas estão desenfreadas, é um sinal de que o nosso coração endureceu e que a graça de Deus precisa vir até nós. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um quadro do mundo onde a gente vive. Por que há tanta corrupção? Por que há tanta maldade?
Por que as pessoas, mesmo sabendo que podem matar alguém, passam a noite se embriagando e depois saem dirigindo por aí? Os apetites estão descontrolados, diz Paulo, porque o coração está endurecido. Eles se tornaram insensíveis a Deus, a sua voz, a sua vontade, a sua consciência. A consciência foi completamente obscurecida. A consciência foi morrendo. E quando a consciência morre, a vergonha morre, então se entrega a todo tipo de apetite e pecado. Paulo diz, era isso que você e eu éramos antes de Cristo. Portanto, não tente imitar esse comportamento deles. Não tente viver desse modo. Não, nem mesmo admire esse modo de viver dessas pessoas. Não faça isso, não volte para lá. Não ande mais assim, porque você já veio de lá. E esse é um estado negro, terrível, que vai destruir a sua alma. Pense certo sobre quem você era, diz Paulo. Mas em segundo lugar ele diz, pense certo sobre como você mudou. Verso 20 a 21. Veja o que ele diz. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Meus queridos, há aqui um forte contraste do verso 20. Ele diz, mas vocês. Ele diz, mas não foi assim que vocês. Literalmente no grego, mas vocês não aprenderam assim, diz Paulo. Ou seja, essa é uma diferença que foi feita pela graça de Deus. Essa é a mudança. Ele poderia chamar de conversão, de se tornar cristão, de fazer um compromisso. Mas ele chama de conhecer Cristo. Veja o verso 20. Ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprender a Cristo aqui, mas vocês não aprenderam Cristo assim. A ideia aqui, meus queridos, essa palavra aprender, é basicamente a seguinte, é a ideia de um discípulo vindo a um rabino judeu, no primeiro século. Quando um discípulo se unia a um rabino judeu, ele se unia a esse mestre, ele aprende a verdade dos lábios desse mestre. Ele aprende a viver pela maneira como o mestre vive. Ele segue o estilo de vida. Então ele está o tempo inteiro com o seu mestre. Está lá o rabino e o discípulo junto. Então ele ouve o que o mestre diz, ele vê como o mestre se comporta. E à medida em que ele caminha com o seu mestre, ele vai aprendendo as verdades acerca que esse mestre quer passar. Paulo diz que foi isso que aconteceu. Paulo diz que foi isso que você e eu fizemos quando nos voltamos para Cristo. Nós começamos a aprender Cristo, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Nós aprendemos a verdade dele, nós aprendemos a verdade olhando para ele, pelas escrituras, olhando o seu estilo de vida, ouvindo a sua voz. A ideia é de você caminhar com Jesus o tempo inteiro, pela palavra de Deus, pela vida de oração, e à medida em que você caminha, você aprende o que crer, você aprende como se comportar, e é claro, você vai falhar várias vezes nisso, mas o mestre continuará te ensinando e você continuará caminhando com ele. A ignorância de sua mente obscura dá lugar à verdade da palavra de Deus, à autorrevelação de Deus. Você que pensava segundo os seus apetites e segundo a sua mente vazia, agora busca pensar segundo os óculos e as lentes da palavra de Deus. O que determina como você entende o mundo não são as opiniões dos grandes filósofos e pensadores, mas o que Deus diz, o que Deus pensa, o que Ele ordena em sua palavra. Porque você é discípulo de Jesus, você aprende Cristo assim. A dureza do seu coração dá lugar à palavra de Deus. A dureza do seu coração é quebrantada, é mudada pelo amor de Deus. À medida em que você aprende que seu amor levou Cristo a morrer na cruz por você, para que você seja perdoado. Agora você tem um novo apetite. A dureza do coração é quebrantada pelo amor de Deus. A mente ignorante dá lugar à palavra de Deus. E os apetites que você tinha e que eram inclinados avidamente ao pecado, diz ele, agora estão voltados para conhecê-lo melhor e se tornar mais e mais como ele, diz o apóstolo Paulo. Ele diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Paulo diz, não volte a ser o que você era, mas lembre-se como você aprendeu Cristo. Você o ouviu, você compreendeu que ele é o conteúdo aqui. Se é que de fato o tendes ouvido, verso 21, veja aí, o tendes ouvido. Vocês aprenderam Cristo e o tendes ouvido. Você ouviu o próprio Jesus através dos pregadores.
Você compreendeu que ele é o conteúdo. Você foi ensinado na verdade que há em Cristo, verso 21. E nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Não há outra verdade que salva pessoas, que muda vidas. A verdade que está em Cristo. Aliás, é interessante as preposições ou o modo como Paulo usa aqui. No verso 20, Cristo é o conteúdo. Aprendestes a Cristo. No verso 21, no início, Cristo é o professor. O tendes ouvido. Ele está ensinando você. E no final do verso 21, é como se Jesus fosse o ambiente onde a gente é ensinado. Ele diz, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Interessante. Paulo usa aqui 2 títulos, Cristo e o Filho de Deus. Jesus, Cristo. O Filho de Deus enviado para nos revelar o Pai. Jesus é o Salvador que veio nos resgatar. E aqui está como você é transformado, querido. Você aprende que Jesus é o Cristo, que mudou sua vida e te fez um filho de Deus. A verdade é que o Jesus, que alguns teólogos chamam de Jesus histórico, é o Jesus da fé, é o Jesus da Escritura. Porque a pergunta é, como os efésios ouviram Jesus? Porque ele diz assim, o tendes ouvido. Jesus não esteve em Éfeso. Jesus não pregou para os efésios. Como é que eles ouviram Jesus? A resposta é, eles ouviram pela pregação da palavra. E toda vez que a palavra é fielmente pregada e Cristo é apresentado na palavra, o próprio Cristo está falando por meio da pregação. Você também ouviu Cristo falando com você quando o evangelho foi pregado. O próprio Senhor falou com você e te convidou a abandonar o seu pecado e a crer nele. Através dos pregadores, sejam eles preparados ou não, mas que compartilharam o evangelho a você, vocês ouviram Cristo falando com vocês. E o que ele faz é nos ensinar a verdade. E à medida em que você e eu aprendemos Cristo, que aprendemos que ele é Deus e Salvador, à medida que aprendemos que ele ressuscitou, o Senhor e Rei que ressuscitou o soberano e que virá, apenas então a mudança do novo nascimento ocorre em nós. Quando nós ouvimos a verdade, essa verdade transforma o nosso coração e aí nós cremos em Jesus. Que implicações a gente tem disso aqui? A primeira delas é o que é evangelismo, queridos? Evangelismo é ensinar Cristo às pessoas. Veja, ensinar, o tendes ouvido. Sabe, algumas pessoas acham que é possível evangelizar Jesus sem abrir a boca. Dizem que Francisco de Assis fez a famosa frase, pregue o evangelho, se preciso for use palavras. Já ouviram isso, né? Tem 2 erros aí. A primeira é de que em nenhum dos escritos que se registra da vida de Francisco de Assis, ele disse esse negócio. Tá? E o segundo erro é que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz pregue o evangelho, se preciso for use palavras. Na verdade, a Bíblia diz pregue o evangelho e você precisa para isso usar as palavras. Precisa dizer, precisa falar, precisa ensinar, precisa haver instrução. As pessoas precisam ouvir quem é Jesus, o que ele fez, as obras dele. Evangelismo é ensinar Cristo, não a igreja, não uma doutrina peculiar e particular nossa, é a pessoa de Jesus. Um número grande de pessoas nas redes sociais hoje debatendo predestinação, livre-arbítrio, calvinistas, arminianos, uma coisa chata. Eu acho absolutamente chato isso. Mas vejo muita gente falando sobre suas doutrinas peculiares. Colocam um verso e a única intenção parece ser nessas coisas é produzir debate inútil. Absolutamente inútil. Mas são poucos aqueles que eu vejo postar em suas redes sociais verdades acerca de Jesus Cristo, a pessoa dele, sua obra, sua graça, sua manifestação vindo ao mundo para salvar pecadores. Nós compartilhamos pouco de Jesus. E tem gente que troca o evangelismo por coisas que não fazem o menor sentido, apesar da boa intenção das pessoas. Uma vez, eu e Marli estávamos indo para a casa da minha sogra e nós vimos assim um grupo de jovens colocando nos sinais, sinal dava vermelho, né? Sinal em São Luís é o seguinte, deu vermelho, você espera, porque sempre vai passar uns 2, né? Vai atravessar o sinal vermelho. Sempre vai ter 2 atravessando o sinal vermelho. Então eles esperaram, passou os 2, eles vieram com uma frase. A frase era, Deus ama você. Lembra, amor?
Opa, vamos ver o que vem aí. Aí eles viraram a frase. Aí, sabe por quê? Aí viraram a frase. Porque ele pensa em você todos os dias. Aí qual é a impressão que eu tenho, né, se eu não fosse crente? É que Deus é como aquele adolescente tímido que não tem coragem de chegar junto na menina que ele gosta. Ele ama, mas não chega junto. E fica pensando o tempo inteiro nela. Foi isso que aprendi sobre Deus. Nada sobre Jesus, nada sobre a pessoa de Cristo, nada sobre a obra. Um tempo desses botaram um vídeo de um grupo de adolescentes numa dos terminais da nossa cidade. Todos espalhados pelo terminal. E o que eles fizeram? De repente botaram uma música e todo mundo começou a dançar. Como loucos, uma coisa esquisita. Depois reuniu, ficou ali e tal. E aí me disseram, isso é um evangelismo. Como é que é? É isso, é evangelismo. Não... Evangelismo? Ah, ok. Quando aquela menina deu 3, 4 passos, eu entendi. Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Falar. E o pior é isso, a gente não consegue mais falar, compartilhar, falar de Jesus. Se você cala sua boca para alguém que nunca ouviu falar de Jesus e você convive com ele, ele não tem ouvido Cristo. Paulo diz, vocês o ouviram. Quer mais? O que é discipulado, irmãos? Discipulados é aprender Cristo, obedecer à verdade que há em Cristo. Se essa verdade não for ensinada, nenhuma mudança vai acontecer. Pessoas podem ser tocadas por emoções religiosas, mas nenhuma mudança ocorre, porque nossas vidas estão sob a autoridade da verdade de Cristo, e essa verdade demanda mudança em nosso estilo de vida. Nós precisamos ouvir o tempo inteiro essa verdade. Podemos medir nossas vidas também por Ele, e não por nós mesmos. Nós precisamos medir tudo pela verdade que há em Cristo. Eu e vocês somos absolutamente fracos e falhos. Nós falhamos, eu falho, vocês falham, nós erramos, pecamos. Você e eu não somos um modelo uns para os outros. O modelo é Cristo, que é o único, absolutamente perfeito. E eu e vocês estamos caminhando nessa direção. Essa verdade precisa ser proclamada em sua escola, meu querido, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família. Você tem que falar. Você tem que argumentar, sim, discutir sobre a pessoa e a salvação. Você tem que ensinar os outros. Se você não faz isso, você está demonstrando que você não se interessa pelo bem dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. Nós os mantemos lá na ignorância, na futilidade do pensamento deles, na dureza do coração e na perdição, porque a gente não quer falar. Nós precisamos anunciar a verdade que há em Cristo, de que Ele é o Senhor e que convoca todos a se submeterem à sua autoridade final. Faça isso. E eu e vocês temos uma oportunidade que os apóstolos não tinham. Paulo, para pregar na cidade, passava, dias viajando, às vezes meses, porque dependendo, tinha que pegar um navio para chegar na cidade ali e pregar o evangelho. Vocês imaginam o que esses apóstolos fariam com uma rede social? Com um canal no YouTube? Vocês já imaginaram Paulo, o apóstolo, com um canal no YouTube? Se com 12, 13 cartas ele fez o que fez, vocês imaginam o que seria ter um canal no YouTube? Nós conseguimos espalhar para o mundo inteiro. Esse sermão agora vai ser visto por várias pessoas. Ouvido. Né? Nosso irmão Anderson disse que até em Santa Catarina está chegando. E aí eu pergunto, como nós usamos essas coisas para falar de Jesus? Fale, diga, compartilhe. Nós precisamos anunciar. Porque a transformação vem quando aprendemos Cristo, o ouvimos e nele somos instruídos. Terceiro, querido, pense certo, não apenas sobre o que você era, não apenas sobre o que mudou você, mas sobre quem você é agora. Versos 22 a 24. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que nós fomos ensinados por Jesus a fazer de uma vez por todas? Ele diz, quanto à velha forma de vida, despir-se do velho homem. Quanto ao estilo de vida, a renovar a mente o tempo inteiro, verso 23.
e revestir-se do novo homem, verso 24. Essa é a doutrina de Cristo. Este é o ensino que nós recebemos quando ele veio até nós pelo Evangelho. Há uma decisão específica aqui, e cada cristão é responsável por fazer essa decisão. Essa velha forma de viver, o velho eu, a maneira anterior de viver deve ser retirada. Verso 22 fala do velho homem. Você sabe o que é o velho homem? O velho homem aqui é aquilo que você era em Adão. Todos nós nascemos caídos desse mundo. Nascemos em Adão, sob a condenação e o juízo de Deus e com uma natureza completamente escravizada ao pecado. Por causa da queda de Adão, todo ser humano tem duas coisas. Nasce com essa herança maravilhosa de Adão, coisa bonita. Você nasce com a natureza pecaminosa que faz com que você peque o tempo inteiro e você nasce sob o juízo de Deus. Todo mundo nasce sob o juízo de Deus. O bebezinho mais humilde, bonitinho, sabe, aquela coisinha linda, de olhos verdes, bochechudinha, está sob a ira de Deus. Está. E é tão pecadora quanto eu e vocês, por natureza. Os pais vão saber disso mais cedo ou mais tarde. Logo, logo eles vão perceber o quão pecador seu filho é, né? Aliás, já sabem, alguns não conseguem mais dormir direito por causa desses meninos. Agostinho dizia assim, as crianças são pequenos tiranos. Quando amamentam no seio da mãe, colocam a mão no outro, que é para ninguém pegar. Desde pequenininho. Natureza ruim. Ira de Deus. É isso que nós temos. Isso é o velho homem. Você é isso desde que nasceu. Então Cristo veio até você. E o Espírito de Deus abriu o seu coração, deu a você fé e deu a você arrependimento, porque você não tinha livre-arbítrio, apesar de você acreditar nesse mito, né? Mas é como criança, né? Tem criança que ainda acredita em Papai Noel, mas quando ela crescer, deixa de acreditar. Tem crente que acredita em livre-arbítrio, mas quando crescer, vai deixar de acreditar também nesse mito. Você acreditava nisso? Achava que minha vontade que faz a decisão no final, eu que decido, eu que decido, eu que decido. Aí Cristo vem, mexe com o seu coração, transforma você, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e ainda chama você de maneira efetiva, leva até Cristo, faz você crer. Tudo por Ele, tudo pela graça dEle. E sabe aquele velho homem? Não existe mais, você não está mais em Adão, agora você está em Cristo. E tudo o que Jesus Cristo fez e faz tem a ver com você agora. Ele morreu, você morreu. Ele ressuscitou, você ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus, você está sentado juntamente com Ele. Ele virá em glória, você será glorificado juntamente com Ele quando Ele vier. E Ele intercede por você. Aliás, a Bíblia diz que Ele vive a interceder por você. Ele intercede o tempo inteiro. E todas as boas e grandiosas dádivas de Deus fluem de Jesus Cristo para mim e para você. Quando você creu, então você rompeu, esse velho homem já era. Mas ainda há resquícios dele dentro de você. É por isso que, infelizmente, crentes regenerados pecam, tropeçam, mentem, falham, pensam mal do outro, falam mal do outro, votam em um certo partido que tem uma estrelinha. Cometem esses erros, fazem isso. E todos os dias vocês e eu precisamos quebrar isso. Deve haver uma quebra radical e definitiva com a velha forma de viver. Eu finalizei com esta velha vida de uma vez por todas quando criei em Jesus. E eu estou mudando para um novo endereço, que é Cristo. A Bíblia chama isso de arrependimento, uma mudança de mente que leva a mudança de vida. Parece-me que é isso que está por trás do fim do verso 22, quando ele diz assim, olha lá, segundo as concupiscências do engano. O viver antigo está sendo corrompido pelos desejos enganosos. E o que eu fiz ao crer em Jesus foi por fim, porque eu reconheço que os desejos que o pecado produz em minha vida satisfaz os meus desejos, mas são desejos enganosos. O pecado traz um certo prazer, mas é um prazer que te engana, porque ele vai te destruir. A tentação nunca produz a satisfação plena e completa que ela promete. Porque essa é a essência da tentação. Quando eu sou tentado, quando nós somos tentados, nós começamos a pensar que se eu fizer assim, se eu possuir isso, então eu estarei satisfeito, a vida será maravilhosa, eu vou ser feliz, eu vou ser tudo que eu sempre quis. E aí você vai e faz o que você pensava e descobre, não tem nada de felicidade. A tentação não teria nenhum poder se ela não prometesse dar prazer para a gente. Mas lembre-se que a velha vida é corrompida por desejos enganosos. Porque as pessoas mentem, meu querido. Por que são orgulhosas? Porque se embriagam.
Por que praticam sexo fora do casamento? Por que pensam que terão, porque elas pensam que terão um estilo de vida melhor e que serão plenos e mais felizes. Mas rapidamente essa tentação vem e se transforma em frustração. Lembre-se, desejos enganosos são enganosos porque o diabo nunca cumpre o que promete. O único caminho que o pecado leva é a morte e a separação de Deus. E quando você começou a aprender Cristo, quando eu começo a aprender Cristo, eu sei que preciso me arrepender. Meu velho homem precisa ser retirado. E veja bem, arrependimento não é um sentimento, é uma mudança de mente. Às vezes o seu coração está duro, mas você reconhece que aquilo foi errado. Você diz, eu não quero mais. Me perdoa, Senhor, eu quero abandonar isso. Mesmo contra os sentimentos do seu coração, você abandona. Você começa a aprender e quebra isso. Seu velho homem precisa ser retirado. E você foi ensinado a se despir do velho homem. É algo que você precisa fazer. Deus vai nos ajudar, nos fortalecer para fazer isso, mas precisamos exercitar a nossa vontade e dizer não para esses resquícios do velho homem em nós. Mas a vontade é instruída pela mente, verso 23. E vos renoveis pelo espírito do vosso entendimento. O que Cristo ensina é ser renovado em atitude da minha mente. Pensar como cristão é o que ele quer dizer. Mudamos a nossa mente quando somos convencidos pela força do argumento da palavra de Deus. É assim que o evangelho opera. Deus nos muda do interior para fora. Deus transforma a nossa mente. Sua palavra começa a controlar a nossa mente. Se eu quero me despir do velho homem e me revestir do novo homem, a batalha crucial é na minha mente, é com aquilo que eu penso. Deve haver uma mente e uma nova atitude lá na mente, o que significa que devo dar mais e mais da minha mente a Deus. E eu dou mais e mais quando eu renovo o meu entendimento pela palavra de Deus. Eu devo gastar mais tempo com a sua palavra, mais a sua palavra, menos ao mundo, menos a pressão ao meu redor, menos aos valores do mundo, mais tempo com a palavra, mais tempo com o que Deus diz. Eu devo levar os meus pensamentos em submissão a Cristo. Eu devo julgar a minha atitude mental pelos juízos de Deus. Ele me chamou para fazer isso. E para fazer isso na força que Ele supre, na força que Ele me dá pelo Espírito, porque quando você começa a fazer isso, o Espírito de Deus que habita em você opera poderosamente transformando você. À medida em que começo a me despir do velho homem e a pensar como uma nova mente, então eu posso me revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. É isso que diz o verso 24. Eu me revisto. A ideia é de tirar uma roupa suja e botar uma roupa limpa. Mas veja que no meio ele diz, e vos renoveis. Sem a renovação da mente, não vai acontecer. Você percebe que nós não criamos isso? Deus é que cria, veja o verso 24. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. É Deus quem criou. Nós devemos nos revestir. Todo o potencial de ser igual a Cristo em justiça e santidade está aí em você pelo Espírito Santo e pela nova natureza que Deus te deu, meu querido. Mas eu devo me revestir. E eis o que fui ensinado. O que aprendi em Cristo. De revestir-me do novo homem todo dia. Que lá, a partir do verso 25, ele vai dizer, você mente, não mente mais, fala a verdade. Você rouba, pare de roubar, deixa aquele partido e vá trabalhar para ajudar as pessoas. É isso que ele diz. É isso que é. Ó. Olha o que ele está dizendo. Despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Verso 25. Deixando a mentira, fale a verdade. Fique zangado, mas não peque. Quem roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ajudar os outros. Cuidado com o que sai da sua boca, verso 29. Porque o que sai da sua boca entristece o espírito. Por isso não seja amargurado, cheio de cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Ele diz, tire tudo isso, abandone todas essas coisas e no lugar delas faça o que? Ele diz, no lugar de ira, amargura, ressentimento, gritaria, seja bondoso, tenha compaixão, perdoe. Percebe? Tire isso e faça isso. Às vezes a pessoa me pergunta, pastor, tem aconselhamento, mas muitas vezes alguém me diz assim, pastor, eu digo, você precisa fazer isso. Ela diz, pastor, mas como é que eu faço? Eu digo, faça. É só isso, faça. Mas eu não consigo. Consegue.
Porque se você é cristã, o Espírito de Deus está em você, então você vai conseguir, porque Ele vai habilitar você a fazê-lo. Faça. O seu problema é que você não faz. Rompa. Faça agora. E você vai descobrir um poder dinâmico ajudando você. Toda manhã, eu e vocês nos levantamos e vamos ao guarda-roupa. E alguns de nós aqui têm uma escolha muito difícil para tomar. Principalmente as mulheres. Homem não, né? Tem 3 ou 4 camisas, 3 ou 4 calças, um único sapato já há 2, 3 anos. Mas mulheres não. Aliás, eu conheci uma irmã que tinha um quarto só para os sapatos dela. Né? Que era maior do que o meu quarto. Mas está lá, você tem escolhas. A pergunta é: como eu vou me vestir hoje? Como eu me vestirei? Do mesmo modo, todos vocês aqui nessa noite têm em cada situação da vida a mesma escolha espiritualmente. Cada dia que você se levanta para viver um novo dia com Deus, eis o que você encontra. Você deve se despir do velho homem e se revestir do novo. Mas para isso você precisa renovar a sua mente. É por isso que o ideal é que o seu dia comece com a palavra de Deus, lendo e meditando nela. Quantas escolhas você então tem o dia inteiro? Eu devo assistir esse filme, essa série que eu tanto esperei, que eu sei que tem várias cenas de nudez? Aliás, eu tenho um pensamento quanto a uma série aí igualzinha do Pastor Piper, viu? Eu devo ler esse livro? Eu devo ou não? Eu devo ser honesto? Ou eu devo mentir sobre o que eu estou fazendo ou mentir para as pessoas? Eu devo impressionar as pessoas ou devo aprender a servir? Todo dia a gente faz escolhas e às vezes nós escolhemos o do antigo homem. E aí você precisa, quando fizer isso, se arrepender. Como aprendestes Cristo, é o que diz Paulo. É uma conformação interna a Cristo, não uma conformação externa a uma subcultura cristã da qual eu faço parte. Porque é fácil se parecer evangélico, né? Basta ir à igreja, ter uma Bíblia, ouvir música gospel e dizer está amarrado. Ou coisa parecida, esse linguajar evangélico que quase ninguém entende. Varão, varoa, não sei o que e tal. Mas a mudança profunda e radical que me faz semelhante a Cristo começa aqui dentro do meu coração e na minha mente. Esse potencial está lá em nova vida, que foi criada por Deus. Esse propósito repousa no Evangelho e eu devo experimentá-lo o tempo inteiro. Nós devemos experimentar essa verdade. Gaste tempo com a Bíblia e com o Evangelho, meu querido. Você precisa fazer isso porque Deus quer que sejamos mais e mais parecidos com seu Filho Jesus. Então perca tempo com outras coisas que são inúteis e gaste mais tempo aqui com a verdade. Reconheça o que você era. Não há nada para o que retornar exceto frustração, dureza e futilidade. Arrependa-se de todo tipo de dureza do teu coração, que destrói a tua alegria e teu entusiasmo para com Deus. Muitos de nós estamos aqui secos e duros na presença de Deus. Peça perdão por isso. Renove seu compromisso diário de despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Peça que Ele fortaleça você com seu espírito em obediência à sua palavra. E peça que à medida em que você lê a Bíblia, a verdade dele renove o seu modo de pensar e você viva completamente diferente. Lembre-se, a tua vida antiga era dureza de coração, futilidade, vazio, destruição. Não volte para lá. Lembre-se, Jesus foi ensinado pela pregação do Evangelho a você e você ouviu o próprio Cristo falando com você. Você então deve romper radicalmente com tudo o que foi feito antes. Viva para a glória dele. Santifique-se. E não tenha medo de tomar as decisões em direção a Deus. Elas são sempre as melhores. Sempre. Por mais difícil que seja. E mais, você vai tropeçar várias vezes, infelizmente. Mas não fique caído. Porque Ele vive a interceder por você. E deu tudo o que você precisa e eu precisamos para nos levantar e caminhar em direção à santidade. Vamos orar, queridos. Deus eterno e precioso, damos graças nessa noite pela Tua palavra perfeita e gloriosa, que nos ensina que na nossa velha vida só havia futilidade, dureza e coisas inúteis que levam à perdição.
mas que Jesus veio até nós pela pregação do Evangelho e nos converteu e nos levou a uma nova vida. E que todo dia precisamos viver essa nova vida. Ajuda-nos a fazer isso. Não somos perfeitos, somos fracos, sem Tua graça não conseguiremos. Renova nossa mente, renova nosso entendimento, santifica-nos e nos guia, em nome de Jesus.